recentemente eu fiz um curso com um maestro importante aqui de São Paulo, de uma no circuito aí das orquestras de São Paulo. Faz apresentações na Sala São Paulo, Teatro Municipal. Né? Ele estava dando um curso pra gente sobre, eu não me lembro agora qual era o assunto, mas ele estava ensinando a gente a ouvir, né? Determinados instrumentos numa peça. E aí eu fiz um comentário com ele sobre percepção, ação, da minha experiência ali de ouvir a peça. Aí ele foi me explicar usando um exemplo da aula de educação física que ele teve. Ele lembrando, ele gosta de basquete, jogava basquete quando era na escola. Então era aula de basquete, ele mostrando como é que o professor de basquete tinha ensinado ele a ver que o jogo não era só ficar com a bola na mão. Era a visão, ele até brincou lá, uma visão, não me lembro como ele chamou, 180 graus, né, que ele tinha que... E aí ele fez uma comparação disso com a orquestra, né, dos diferentes instrumentos que você tem que ter atenção, né, dividida e tal. Bom, eu nem lembro em detalhes como ele falou, mas eu fiquei pensando, né, puxa, veja o impacto que esse professor, né, ensinando basquete para ele, que alguém falaria assim, isso é uma educação física ultrapassada e tal. Mas até hoje esse cara, um maestro, guarda essa experiência e consegue usá-la ainda para explicar coisas da orquestra lá que ele... Né? Então é isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os professores, porque na maioria dos casos os professores desenvolvem, no melhor das suas capacidades, grandes teorias que ficam com eles, infelizmente. A gente não tem uma cultura de socializar isso, diferentemente de outras profissões. Né? Se você vai na medicina, é muito comum um médico de consultório ele frequentar congressos bienais, às vezes anuais, às vezes quadrienais, em que ele participa não só como um ouvinte, alguém que vai lá para se atualizar, que ele vai para fazer isso. Mas eles têm lá sessões de relatos, estudos de caso. E é muito comum esses médicos fazerem isso. Né? Eles sistematizarem os casos com os quais eles lidam, sistematizar as experiências que ele teve de terapêuticas com esses pacientes, e depois vai num congresso desse e apresenta lá e discute. E aí, inclusive, surgem técnicas, né, que depois vão até ser exploradas, investigadas num ambiente mais controlado, com mais gente. E aí é interessante, né, o Edson, quando começa falando sobre e o saber fazer, e agora a gente vem aí numa onda não, mas uma onda reflexiva sobre essa questão de metodologias ativas, né? Então vamos olhar um pouco a base, né, que ela traz isso muito forte, mas há muito tempo isso está sendo discutido, né? Então, educação integral, desenvolvimento integral do indivíduo, e para o desenvolvimento integral, utilizar métodos que sejam ativos, né? Usar o saber fazer do aluno, né, Gina? O conteúdo ele ganha a conotação de um meio, né? Ele é reposicionado. Né? O que cabe, talvez, nesse modelo hoje, e é o que talvez falte para o professor também. Né? Porque o professor, se a gente for pegar esse exemplo que o Edson deu, por que isso acontece com alguns alunos, isso não acontece com a grande maioria dos alunos, talvez? Por que a grande maioria acaba, talvez, assumindo o papel de reprodutor? E por que eles continuam, talvez, com o esporte ou com algumas práticas? Porque há uma tendência do sistema de ele se manter onde ele tem mais segurança. Né? Essa talvez seja a dificuldade de uma área, né, como a nossa, né, onde que ela tem dificuldade de fazer extrapolar para a novidade. O extrapolar para a novidade, porque senão, e olha como é interessante, essa ruptura que a gente precisa da teoria prática,
que dessa cisão, dessa separação, ela também é outro avanço. Porque se você reparar, até o Rodrigo Paiva tem uma discussão interessante, que ele fala assim, educação física é um museu de novidades. Quando ele vai tentar extrapolar e fazer algo diferente, ele até propõe, e tem sido uma onda disso na educação física, dos anos 80, 90 para cá, uma série de práticas corporais diferentes. Uma chuva de skate, badminton e tal. Mas se você verificar a forma pela qual a prática é estruturada, ela é muito parecida com aquela do passado. Então, quer dizer, você tem apenas um conteúdo deslocado, colocado, mas as metodologias que ele utiliza são aquelas muito fortes que ele tira do passado. Quer dizer, ele pega o skate e o professor lá põe um cone e o cara passa com o skate lá. Só substituiu a bola de basquete pelo skate. Ele tá, então, assim, pensar nessa readequação, esse reposicionamento, implica em olhar para outros conteúdos e também rever as metodologias. E é difícil para quem, como professor, não foi habituado, e esse talvez seja o pulo do gato, né, a ter o conteúdo como meio, e sim para ele sempre foi o fim, ele fazer isso no aluno.